Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre assuntos que envolvem saúde, bem-estar e qualidade de vida. Acho que esse vídeo de hoje, que aborda o tema menopausa, talvez seja o vídeo mais solicitado dos últimos tempos. Inclusive, quando eu fiz um vídeo para vocês sobre TPM e eu achei que eu estava arrasando nesse vídeo, o que mais veio abaixo foi comentário de mulheres pedindo, pelo amor de Deus, fala sobre menopausa. E isso é óbvio, né? Porque quando a gente avalia o nosso público do Instagram, é possível, desculpa, Instagram não, do YouTube, e o YouTube nos dá essa ferramenta, né, para avaliar a idade, a faixa etária aí de pessoas que nos seguem, é muito nítido que a maioria das mulheres que seguem o nosso canal já estão na idade da menopausa. Então, esse vídeo hoje vai ser um vídeo pesado. Se você está aí sentada com vontade de fazer xixi, para tudo, vai no banheiro, faz teu xixi. Se tiver com fome, vai comer. Faz tudo o que tem para fazer, porque vai ser um vídeo onde eu vou falar do início ao fim, não deixando nenhuma ponta solta sobre menopausa, ok? Bom, para falarmos sobre menopausa, é importante primeiro entender um pouco do funcionamento do corpo humano, onde envolvem os hormônios e o aparelho reprodutor feminino, né? Que eu até desenhei aqui, o útero, as trompas, os ovários. Bom, vamos lá. Primeira coisa, importante entender que muitos dos hormônios do corpo são regulados por uma glândula chamada pituitária ou hipófise, tá? Essa glândula aqui que eu desenhei, ela fica na cabeça, ela é modulada pelo hipotálamo, né? Existe um eixo hipotálamo-hipófise, um eixo de conversa, e a hipófise ela é dividida em duas hipófises, vamos dizer assim, a neurohipófise e a adenohipófise. Então são uma glândula dividida em duas partes e cada parte é responsável por secretar alguns hormônios. Como é que funciona isso? Assim, ó, vamos lá. Por exemplo, se no meu sangue eu tenho hormônios tireoidianos, os hormônios que a tireoide produz, né? O hormônio T3 e o hormônio T4. Se eu tenho T3 e T4 baixo, quem vai identificar isso é o hipotálamo. E o hipotálamo vai informar para a hipófise que os hormônios da tireoide estão baixos. E a hipófise, então, ela não vai produzir os hormônios da tireoide, porque quem produz o hormônio da tireoide é a tireoide. Mas a hipófise vai produzir um hormônio que chama TSH. Já está isso, já tem vídeo aí sobre a tireoide, né? Aqui eu estou só exemplificando. E o TSH, que a sigla mesmo já diz, né? Hormônio estimulante da tireoide, vai lá na tireoide e solicita, né? Ativa, pede para que a tireoide produza os hormônios T3 e T4. Quando a tireoide responde e joga na corrente sanguínea o T3 e T4, o que acontece? O hipotálamo e a hipófise já sabem então que agora está tudo resolvido e eles diminuem a secreção do hormônio estimulante. Eu usei o exemplo da tireoide. Agora, isso tudo funciona também em relação a outros hormônios. Por exemplo, aqui, quando a gente fala em ciclo menstrual, em idade fértil reprodutiva, quais são os hormônios que vão controlar a produção de estrogênio, a produção de progesterona? Agora, a gente esquece o TSH, a gente esquece a tireoide e a gente fala então do FSH e do LH. Mas tudo acontece como o exemplo que eu dei da tireoide. Ou seja, quando existe a necessidade de aumentar o estradiol, então você vai ter aqui o FSH, hormônio estimulante do folículo ovariano. Existe um folículo no ovário, né, que é estimulado pelo FSH, e esse folículo aqui, né, então, esse ovário, ele é responsável por produzir o estrogênio, o estradiol, tá? A gente chama ele de E2. Por que E2? Porque aqui é diol, ó, de 2, tá? Então, estradiol, símbolozinho E2.
O LH, ele já está mais envolvido com o hormônio progesterona, progestação, né? Então, está envolvido com esse hormônio aí. Bom, então, durante toda a idade reprodutiva da mulher, ela vai ter essa relação, né? Quando precisa aumentar hormônios, progesterona, estrogênios, vai ser ativado um centro regulatório no cérebro, aonde vai ser liberado, então, LH e FSH. Enquanto isso tudo está acontecendo de forma natural, está tudo certo, está tudo ótimo e tudo funciona muito bem. O que acontece é que existe um marco na vida da mulher, que a gente fala aí mais ou menos entre 48 a 52 anos, onde a mulher ela começa a ter uma atrofia, uma atresia desse folículo ovariano, né? Do próprio ovário também, né? Começa a ter uma falência aqui no ovário e com isso a gente começa a ter uma diminuição, uma desregulação do fluxo menstrual. Então a mulher ela vai menstruando com ciclos irregulares, vai aumentando o tempo, né? Antes ela menstruava a cada 28 dias e depois ela vai menstruando a cada 2 meses, a cada 3 meses. E isso a gente chama de climatério. Então vamos até colocar aqui, ó, que eu não escrevi, mas é importante esse nome, ó, climatério. O climatério é um nome científico para chamar a fase que antecede a menopausa. Então, enquanto a mulher ainda está menstruando, mas ela menstrua com ciclos bem mais espaçados e ela já pode, nesse momento, estar começando a apresentar alguns dos sintomas da menopausa ou não, isso é indiferente, essa fase ela vai se chamar de climatério. O climatério ele tem um tempo variado para acontecer na vida de cada mulher, mas eu vou chamar então de menopausa quando esta mulher estiver há 1 ano sem menstruar. Então é meio estranho, né, dar o diagnóstico de menopausa, porque ele é um diagnóstico retroativo, né? A gente avalia quando foi a última menstruação dessa mulher e 1 ano depois a gente fala, ó, agora você está na menopausa, mas é um diagnóstico retroativo. Durante este período, tanto de climatério quanto período de menopausa, existem algumas várias alterações no corpo da mulher que ocasionam sintomas, né, sinais e sintomas que muitas vezes podem acometer drasticamente a qualidade de vida dessa pessoa. E é aí então que entra o nosso vídeo para que possamos entender a bioquímica que está por trás disso tudo e como que a gente pode amenizar esses sinais, esses sintomas, a fim de favorecer uma melhor qualidade de vida para a mulher que passa por uma situação dessas. Quando eu falei para vocês que existe um eixo regulatório aqui que faz feedback positivo ou negativo, né? Por exemplo, quando aumenta o FSH e aumenta o LH, aí eu tenho aumento, então, de estrogênio, aumento de progesterona. E como é que o corpo sabe, quem é que avisa que tem que parar de produzir LH e FSH? É um hormônio chamado inibina beta. E a inibina beta é produzida aqui nesse ovário. E quando eu começo a ter essa atresia desse folículo aqui do ovário, eu começo a ter uma diminuição da síntese de inibina beta. E aí então eu tenho o FSH e o LH aumentando exponencialmente, porque não existe essa alosteria, esse feedback negativo para diminuir o LH-FSH. Então, o que eu encontro? Qual é a forma laboratorial, né, de analisar se a mulher já está em idade onde ela não tem mais fertilidade, onde ela já está entrando na menopausa? Eu vou ter o aumento do LH e o aumento do FSH. Então, aqui eu pego uma mulher que eu olho lá, o FSH dela já está em 70, já está em 80, né? LH em valores parecidos com isso, eu já posso afirmar para ela, olha, você já não tem mais capacidade reprodutiva, você já não tem mais que se preocupar com isso. Agora a gente vai se preocupar em como amenizar
toda essa cascata de sinais e sintomas que o teu corpo passará a apresentar a partir de agora. Então é a inibina beta, esse hormônio aqui, é a falência dele que faz com que eu tenha esse aumento de LH e de FSH. Bom, fatores que determinam menopausa, eu gosto muito de falar assim, ó, fator genético e fatores epigenéticos. O que eu quero dizer com isso? Existe sim uma relação comum, uma transcrição de alelos genéticos que fazem com que a mulher herde da sua mãe uma tendência à menopausa precoce, a menopausa na idade normal ou passando um pouco a idade normal. Então existe sim isso, né? É muito comum. Eu já tive aqui no meu consultório pacientes que vieram falando assim, olha, a minha mãe entrou na menopausa com 44 anos. A gente considera isso uma menopausa precoce. E as irmãs dessa paciente, todas entraram também com 44, 45 anos. E essa paciente chega aqui com 46 anos e já está apresentando sinais de climatério. Ou seja, ela está perpetuando um padrão genético. A parte boa disso tudo é entender que genética, assim como eu canso de falar aqui no meu canal, ela pode ser modificada a partir de um padrão epigenético. O que isso quer dizer? Fatores ambientais podem modificar um padrão epigenético. E aqui quais são os fatores? Vários fatores, né? Atividade física, o estresse, uma coisa que vale a pena, eu vou fazer um vídeo, já prometi que vou fazer um vídeo sobre disruptor endócrino, que entraria a questão do bisfenol A, né? Que está muito nos plásticos, toxinas ambientais, tudo isso pode mexer epigeneticamente com a menopausa. Mas aqui vale a pena a gente falar de algo extremamente importante, que é um padrão de dieta. Por quê? Existe hoje um padrão de magreza excessiva. E para uma mulher ter uma magreza excessiva, ela precisa viver uma vida numa dieta extremamente hipocalórica, uma dieta restritiva. Dietas restritivas, já mostrei aqui, já falei sobre jejum, já falei sobre a questão de restrição calórica contínua, né? Restringir 25% das calorias necessárias no dia, isso é legal, isso faz bem, isso não tem problema. Agora, quando a gente parte para uma dieta muito restritiva, tanto em calorias ou também zero carboidratos, e eu sei que eu vou ser atacado aqui porque existem pessoas que defendem uma dieta onde não pode consumir nada de carboidrato. O que acontece quando você tira todo o carboidrato da tua dieta? E veja bem, eu estou falando de eu demonizo carboidrato simples, viu? Carboidrato refinado. Esse carboidrato nunca, never, jamais. Agora, o consumo de carboidratos complexos, ele ajuda aqui por quê? Porque olha só, se eu tiro o carboidrato, tá? Eu zerei o carbo. Ou se eu tenho uma dieta muito hipocalórica, eu vou precisar buscar energia a partir de uma via chamada de via da gliconeogênese. Então eu vou ter que fazer produção de energia a partir de outros substratos. E o corpo pode usar como outros substratos gordura ou usar aminoácido. E é muito comum que numa dieta onde eu não tenha carboidrato ou numa dieta onde eu tenho uma restrição excessiva de calorias, eu comece a usar aminoácidos e um deles aqui que se tornaria perigoso seria eu usar a tirosina como síntese de energia. Por que é perigoso? Porque a tirosina, duas coisas aqui. Vamos botar aqui em cima, ó. Vamos apagar essa parte da hipófise, essa aqui já foi, né? A tirosina, ela é precursora de dopamina. Dopamina, todo mundo sabe, um neurotransmissor extremamente importante para o corpo, para várias coisas. E a dopamina caindo, se eu tenho queda de dopamina, eu tenho aumento de prolactina.
prolactina. E com aumento de prolactina, eu tenho queda do FSH. Então, com queda de FSH, eu já tenho níveis baixos de estradiol. Então, são pessoas, mulheres que viveram a vida toda, né, ou por uma restrição calórica excessiva, bulimia, anorexia também, isso entraria aqui, né? Viveram uma vida toda com níveis muito baixos de atividade estrogênica. E isso não é nem um pouco interessante para o corpo, né? E aqui a tirosina, ela pode ser ela é um aminoácido, né? Que na verdade é a L-tirosina, né? Um aminoácido levógero. Ele é utilizado nessa situação porque ele é uma boa via para a produção de fumarato. Fumarato, lá no famoso ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, que eu falo sempre do ciclo de Krebs aqui para a formação de energia, fumarato é um intermediário do ciclo de Krebs que dá uma boa síntese de energia. Então, por isso que o corpo tem uma certa preferência por usar alguns aminoácidos, e aí a tirosina entra nessa situação aqui, né, como um aminoácido a ser consumido, então cai tirosina, cai dopamina, aumenta a prolactina, e essa paciente ela pode ter uma baixa atividade estrogênica durante a vida. Porém, falando de hormônios, a gente tem que lembrar de uma coisa importante que eu já falei em alguns vídeos sobre hormônios, que o hormônio não basta ser produzido, não basta estar na corrente sanguínea. O hormônio ele precisa de receptor na célula, né? Então, se eu tenho uma célula aqui, eu tenho receptores aqui na célula, que na verdade podem ser receptores de membrana, tá na membrana, ou pode ser receptor dentro do próprio núcleo, tá? Mas fato é, o hormônio só tem efeito se tiver um receptor ávido para ele. Então, falando de estradiol, falando de progesterona, desses hormônios todos, eu preciso entender que os receptores têm que estar bons, porque senão eu até posso ter o hormônio, mas eu tenho um sinal, um sintoma no corpo de quem não tem o hormônio. Por quê? O hormônio está lá, mas o receptor é ruim. E quando entra nessa fase da menopausa, eu também começo a ter uma perda da função do receptor, junto com a perda da produção do hormônio. E aí isso aqui é um problema, porque assim, ó, um dos fatores que diminui a função do receptor é ter menos hormônio. Se eu não tenho hormônio agindo no receptor, o receptor vai atrofiando. Outra coisa que faz com que eu tenha perda da função de receptor é entender que receptor, função de receptor, depende de aminoácidos. São aminoácidos ali trabalhando. E aminoácidos, eles precisam, alguns deles, ser ingeridos. E olha o que acontece aqui, quando eu começo a passar dos 50 anos, eu tenho fisiologicamente também uma perda natural da produção de enzimas digestivas no estômago, fazendo com que o estômago já não tenha mais aquele poder de digestão, de hidrólise. Então, muitas vezes, eu posso ter uma pessoa comendo a mesma comida saudável, porém, uma comida que não está sofrendo o processo de digestibilidade, então o aminoácido não chega em tamanho suficiente lá no intestino para ser absorvido. Então é interessante entender isso. Eu gosto muito de avaliar o poder digestivo do meu paciente, prescrever inclusive enzima digestiva para ele, para garantir que ele tenha uma boa concentração de aminoácido ou até mesmo suplementação, né? Suplementar o aminoácidos essenciais devem ser suplementados para garantir receptores sempre ativos. Com o passar do tempo aqui, diminuindo a produção dos meus hormônios, eu vou ter também, então, como eu já disse, essa questão do atrofiamento dos receptores. E lá no finalzinho do vídeo vocês vão entender por que eu estou falando isso e batendo nessa tecla, porque essa atrofia de receptor ela é determinante para a gente definir quando é possível ou não fazer uma reposição hormonal nessa mulher. E é lógico, né? Também lembrando que aqui, ainda envolvendo a questão aminoácido, não é legal uma dieta onde o corpo tenha que usar os aminoácidos para formar energia, como eu disse agora há pouco. Bom, porém, vai diminuindo a produção de hormônios aqui no aparelho reprodutor feminino, mas é interessante lembrar
que não é só aqui no aparelho reprodutor que você, mulher, produz hormônios. Aqui eu desenhei algo que era para ser um rim, e logo acima do rim nós temos as suprarrenais, né? Então são 2 rins e 2 suprarrenais. E a suprarrenal, ela também produz hormônio. Ela produz cortisol, ela produz alguns hormônios, dentre eles, produz também o estrogênio e produz androstenediona. E a androstenediona, ela é um hormônio que pode no corpo ser transformado em estrogênio. Quem é que faz essa transformação de androstenediona em estrogênio? Uma enzima chamada CYP19, ou a gente chama também de aromatase, que faz essa conversão. E a CYP19, ela é muito comum em tecido adiposo. Então, mulheres que estão acima do peso, que têm um sobrepeso, têm maior conversão de androstenediona em estrogênio. Que tipo de estrogênio? Principalmente estrona. Estrona, agora lembra que eu falei que o estradiol era o E2? Estrona é o E1. Por que 1? Ó, one, né? Em inglês é estrone, então seria estrone, ó, one. Então esse daqui é o E1. E a estrona, ela pode se converter em estradiol, que é o E2, e o estradiol pode se converter em estrona. Durante a vida adulta, a vida jovem, essa conversão é muito maior de estrona para estradiol e muito menor de estradiol para estrona, porque não é interessante a estrona, tá? A estrona, eu posso ter a 2-hidroxiestrona, deixa eu virar aqui, eu posso ter a 4-hidroxiestrona e eu posso ter a 16-alfa-hidroxiestrona. Essas duas aqui têm uma ação estrogênica muito maior e, digamos, perigosa para algumas situações, como por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão. Então não é legal eu ter excesso dessas formas de estrona. Quem modula esse equilíbrio é uma enzima hepática chamada CYP1A1. E a CYP1A1 é modulada, olha que legal, é modulada por uma substância chamada indol 3-carbinol. E o indol 3-carbinol você encontra muito nas crucíferas. Talvez o brócolis seja a crucífera com maior quantidade de indol 3-carbinol. Então, indol 3-carbinol acaba sendo protetor contra esse tipo de câncer por modular uma enzima do fígado que regula esse equilíbrio, essa relação, fazendo prevalecer a 2-hidroxiestrona, que é a forma de estrona protetora e não cancerígena. Mas como a gente não sabe como que acontece essa relação, a gente não dosa isso na mulher, é importante entender que eu não quero que tenha prevalência de estrona no corpo da mulher. Então, quando eu falo de estrogênio bom, estrogênio do bem aqui, eu tenho que falar do estradiol e me certificar que ele não faça conversão em estrona. E para isso, eu tenho que manter essa paciente com uma composição corporal ideal, né? Uma dieta saudável, para que ela possa se beneficiar do uso do estrogênio, que realmente aqui é importante. Apenas a título de curiosidade, a 16-hidroxiestrona, que é a estrona, ela pode se converter num estrogênio do bem, que daí seria o terceiro tipo. Agora eu vou dar um nó aqui na cabeça de vocês, ó. O estriol. E esse aqui é o estrogênio chamado tipo 3, porque está aqui, ó, triol, ó, tri. E o estriol
ele é a ponta final disso, né? O estriol ele não consegue se converter em estrona, em estradiol, nada disso. Ele simplesmente ele é excretado e é uma forma de estrogênio do bem, não tem problema com isso. Ele não pode voltar a se converter em 4-hidroxistrona, em 16-alfa-hidroxistrona. Inclusive em reposição forma de reposição em gel bioidêntica, a gente sempre associa o estradiol junto com o estriol, tem alguns benefícios importantes nessa associação. Bom, tá bastante bioquímica, eu falei para vocês que ia ser um pouquinho pesado, mas vamos continuar aqui então falando sobre essas alterações para poder entender depois como que a gente pode ajudar essa mulher. E quando a gente fala em menopausa, a primeira palavra que vem é essa aqui, ó, fogachos. Fogachos são as ondas de calor abrupto que essa mulher tem, principalmente, né, à noite, durante a madrugada, durante o dia também, mas a gente ouve muito mais isso, uma queixa muito mais noturna. E é importante entender o que acontece, por que a mulher tem esse fogacho. Com essa queda hormonal que existe uma diminuição, uma perda do sistema termorregulador no cérebro. O corpo ele tem um sistema que regula a temperatura. Por isso que a gente se mantém sempre numa temperatura basal, normal. E quando eu tenho a perda desse sistema termorregulador, eu tenho essas ondas de calor que aumentam muito e a mulher ela pode estar no Polo Norte a menos 10 graus, ela pode estar de regata e isso gera um calor onde ela vai tirar até a regata, né? Porque é um calor insuportável. Claro que isso tem intensidade diferente. Isso aí, para cada mulher, tem uma intensidade diferente e eu estou aqui relatando o auge, né? O pior dos fogachos que existe. E por que esse fogacho ele vem seguido de um calafrio e de um excesso de suor? Será que ela só suou porque o corpo aumentou? Não, é porque quando existe esse aumento de temperatura excessiva, o corpo tenta dar um jeito de ajustar isso, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. A hipófise e o hipotálamo não sabe o que está acontecendo com o resto do corpo. Então aqui eu tenho uma vasodilatação, e aqui eu já falei com vocês o que é isso, né? Vaso sanguíneo, dilatação. Então o vaso sanguíneo ele vai dilatar. Por que ele vai dilatar? Porque a parede do vaso sanguíneo, as paredes, elas são assim, uma trama, né? Uma trama. E quando existe a dilatação dessa parede, eu abro poros aqui para que eu perca água. O plasma sanguíneo, ele sai. Então, com essa vasodilatação, eu tenho um extravasamento de água do vaso sanguíneo para o meio, sai do intravascular e vai para o extracelular. E aí eu tenho, então, a evaporação dessa água no corpo que está fervendo, né? O corpo está quente, então essa água começa a sair em forma de suor. Esse é o suor que vem seguido do calorão. O que é importante entender aqui? Existe uma técnica altamente científica, uma coisa nova, que pouca gente sabe, ninguém nem conhece essa palavra, que é um dos grandes segredos para regular isso daqui. Olha que show! Hidratação. Olha que coisa simples. Se eu tenho nesse momento uma mulher perdendo muita água pelo suor, eu tenho que orientá-la que ela precisa aumentar a ingesta de água, além daquilo que a gente considera algo normal, algo que a paciente trabalhe, sei lá, de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Me atrapalhei tudo aqui. Assim, ó, 30 a 50 ml para cada quilograma de peso, né? Isso é uma média que se calcula para orientar o paciente. Talvez essa paciente aqui que esteja com fogachos excessivos, calorões e suores excessivos, ela precisa tomar mais do que isso para regular os outros sintomas que ela vai ter se ela entrar em processo de desidratação. Outro sintoma associado, falamos de fogacho, falamos de insônia.
Outro sintoma muito comum é a depressão ou, né, ou irritabilidade. Que pode ser, como eu disse, a pessoa pode ficar ou depressiva, ou muito irritada, ou oscilar entre esses dois extremos. E quando a gente fala nesses sintomas aqui, eu tenho que entender que o neurotransmissor mais importante para evitar isso é a serotonina, que muitas vezes nós abordamos aqui esse tema serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que tem a sua produção basicamente 90% intestinal. E aí, será que a mulher diminui a produção de serotonina na menopausa? Não, possivelmente não, não é esse o principal fator. Acontece que a serotonina precisa de receptores que a aceitem, a recebam, a reconheçam para que haja essa liberação, assim, essa sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade. E esses receptores, eles são estimulados por estrogênio. E olha o que aconteceu na menopausa, pum, caiu estrogênio. Então, provavelmente, se a mulher já veio com uma produção de serotonina menor, porque talvez ela tenha uma história de constipação, ela não está com o intestino funcionando bem, com uma queda do estímulo do receptor, por mais que ela tenha alguma serotonina circulando, não vai ter ação. E aí então começa depressão e irritabilidade. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Até agora não estamos falando de reposição do hormônio. Aqui a gente resolve, primeiro, melhorando o aumento dessa produção de serotonina. Lembrando que é lá a nível de intestino, eu vou dar uma dieta natural para essa mulher, uma dieta rica em fibras, uma dieta não inflamatória, eu vou suplementar um probiótico, eu vou lembrar que a serotonina, ela vem de um aminoácido chamado 5-hidroxitriptofano e eu posso dar para essa paciente o 5-hidroxitriptofano. Eu posso dar para ela também os cofatores para que o 5-hidroxitriptofano vire serotonina, que é a vitamina B6, o magnésio. Eu vou suplementar ela com tudo isso para aumentar a serotonina, para tentar burlar essa queda de receptor, de sensibilidade de receptor. Isso é uma estratégia que pode ser, sim, efetuada. Samuel, e é só isso que pode acontecer com a mulher? Não, vamos falar sobre outras coisas além de insônia, além de irritabilidade e além de fogacho. Quando eu tenho queda do estrogênio, eu tenho que entender que o estrogênio ele impacta positivamente em muitas outras funções do corpo, tá? Como, por exemplo, controle da pressão arterial. Então aqui, essa mulher, ela pode ter um aumento da pressão arterial. Ela nunca foi hipertensa. Na menopausa, ela pode ter desencadeado uma pressão arterial mais alta. Porque o estrogênio controla a produção de óxido nítrico, né? E o óxido nítrico está envolvido nisso daqui, através do aminoácido arginina, produção de óxido nítrico, controle de pressão arterial. Isso daqui é um problema, tá? Por quê? Porque junto com isso, a menopausa, ela aumenta a expressão de lipoproteínas B e diminui a expressão de lipoproteína A. A lipoproteína B é a constituinte do colesterol LDL, que erroneamente assim a gente fala, né, colesterol ruim. Não está muito certo essa expressão, mas vamos usar assim. E a lipoproteína A, ela é a constituinte da formação de HDL, que é o que chamamos então de colesterol bom. Então aqui eu já começo a ter um desequilíbrio saudável dessa relação. E olha como mais uma vez eu posso trazer a dieta aqui para isso. Vocês conhecem um exame que é muito solicitado chamado de hemoglobina glicada.
que a gente usa esse como um dos melhores parâmetros de consultório para determinar a glicação, né? Os picos de glicose. Quanto mais pico de glicose tiver na dieta, mais glicação eu tenho. Só que eu não vou glicar só a hemoglobina, eu glico outras proteínas também. Eu glico, por exemplo, a albumina, e se eu quiser dosar isso, eu vou pedir o exame de frutosamina no sangue, é a albumina glicada. E eu também posso glicar a lipoproteína A. E se eu glicar a lipoproteína A porque eu tenho uma dieta com excesso de pico glicêmico, aí eu diminuo mais ainda o meu HDL, porque a própria menopausa já trouxe uma diminuição da expressão, da produção da síntese de lipoproteína A. Aqui, desculpa, tá? Ó, eita, não estava errado, mas para ficar mais completinho, é apolipoproteína B, apolipoproteína A. Pronto, ficou mais certinho agora. As apolipoproteínas A, então, ao serem glicadas, diminui a síntese do colesterol, que a gente chama de colesterol responsável pelo transporte reverso do colesterol, ou seja, é o que ajuda a diminuir os infartos. Então olha aqui, ó, eu já falei que eu tenho um aumento da pressão arterial, eu já falei que eu tenho aqui um desequilíbrio do colesterol. E no meu vídeo lá que eu fiz sobre a questão da osteoporose, até vou botar aqui o linkzinho do vídeo, eu explico que existe uma relação necessária e saudável de células que fabricam osso e células que tiram osso, que são os osteoblastos e os osteoclastos, e que quem faz esse equilíbrio de osteoblasto e osteoclasto é o estrogênio e a progesterona. E agora que caiu estrogênio e progesterona, então eu tenho um aumento do risco de ter cálcio solto, né? O cálcio que não ficou no osso. E o cálcio solto é o que pode fazer a calcificação das paredes arteriais. Então, aumento da pressão com excesso de cálcio livre e esse desequilíbrio de colesteróis é o que faz com que a mulher na menopausa ela entre no mesmo risco cardiovascular do que os homens, porque enquanto a mulher ela não entrou na menopausa, ela tem muito menos probabilidade de infarto do que homem. E aqui na menopausa, por tudo isso, se equivale. Olha o perigo, né? Olha o perigo e a necessidade de tratar tudo isso. O estradiol também é importante em outras vias aqui, como por exemplo, é o estrogênio, é o estradiol, que aumenta a síntese de glicogênio na vagina. E quando cai esse glicogênio vaginal, eu tenho um aumento da incidência de candidíases. Então também é comum isso na menopausa. A queda do estrogênio também altera o limiar da dor das mulheres. As mulheres começam a ficarem mais sensíveis à dor. A perda do estrogênio aumenta as rugas e afina a pele, né? Então, isso tudo vai acometendo a qualidade de vida, a autoestima, uma série de fatores na mulher. O que a gente tem que pensar em relação a isso é que até pouco tempo atrás, menos de um século atrás, as mulheres elas tinham uma expectativa média de vida que atingia mais ou menos o tempo que elas entravam na menopausa, ou seja, morriam muito perto da menopausa. Então elas não viviam uma vida sem hormônios. Só que hoje, a queda da produção hormonal mais ou menos em volta dos 50 anos, quando pensado, né, qual é a expectativa de vida média hoje de uma mulher, 76 anos, a gente está falando de mais ou menos 1/3 da vida dessa mulher sem hormônios. E aí você pensa então, essa mulher vivendo com o libido baixo, sem dormir direito, com dor para ter relação sexual porque não tem mais lubrificação vaginal. Essa mulher vivendo com aumento do risco cardiovascular, com aumento da osteoporose, com aumento da sarcopenia, né, que é a perda muscular. Então isso é uma coisa que a gente como médico tem que pensar, né?
temos que agir em relação a isso. Por quê? Porque falava-se muito sobre a questão do até que ponto vale a pena fazer uma reposição hormonal numa mulher na menopausa, porque sabe-se de todos os riscos dos hormônios químicos, né, dos hormônios sintéticos, esses todos que a gente vai na farmácia, compra, e aí tanto se sabe sobre o perigo disso, que muito médico, muito ginecologista ele pensava, olha, você tem uma prevalência de câncer de mama na família muito grande, então não vale a pena o risco, é melhor você viver assim, com essa vida toda desregulada, para não ter um câncer. Porém, hoje, existem alguns hormônios que são chamados de hormônios bioidênticos, são hormônios que são derivados de substâncias naturais, né? Por exemplo, o estrogênio bioidêntico, ele é derivado do inhame selvagem. A partir do inhame selvagem se extrai ali uma cadeia carbônica similar, né? Idêntica ao hormônio que o corpo mesmo produz. Então, essa opção de fazer uma reposição bioidêntica, ela fez com que muitas mulheres nos tempos atuais possam passar por esse período da menopausa sem ter a sua qualidade de vida completamente destruída. É lógico que essa é uma opção que tem que ser conversada com o teu ginecologista, né? Essa mulher ela tem que sentar frente a um médico, obviamente, avaliar tudo isso, né? Ninguém deve aqui fazer suplementação por conta própria. Eu fico muito confortável em falar sobre isso aqui, porque nenhuma farmácia vende isso sem uma receita médica, né? Um hormônio bioidêntico precisa de uma receita médica. Então, eu posso falar sabendo que amanhã ninguém vai sair daqui comprando seu próprio hormônio e passando no corpo. Mas vocês têm que saber que isso existe, isso é uma opção. Porém, não pensando só nessa opção, não colocando todas as apostas em cima da reposição hormonal, olha o que eu falei aqui para vocês. O estilo de vida é determinante para saber como que vai ser esse período na vida da mulher. A gente sabe, eu vejo no meu consultório, mulheres que praticam atividade física diária, que têm uma alimentação anti-inflamatória, que praticam a ideia de sentimentos bons, pensamentos bons, né? Lutar contra o estresse, contra a raiva, contra o ciúme, contra tudo que é pensamento, sentimento ruim. Mulheres que têm uma boa noite de sono, que tomam água adequadamente, que se expõem ao sol e têm um aumento de vitamina D saudável. Tudo isso impacta em como será a fase do climatério e da menopausa. Em contrapartida, mulheres acima do peso, que dormem mal, que são estressadas, que ocupam cargos em empresas onde realmente assim, a vida se tornou apenas trabalhar e num ambiente estressor, mulheres que não estão felizes no casamento, no trabalho, tudo isso impacta em uma menopausa, um climatério e uma menopausa muito ruim, com muito sintoma. Eu posso aqui falar para vocês também sobre algumas coisas que eu acho legal, que também podem ser usadas nesse momento para amenizar esses sintomas. Existem muitos fitoterápicos que a gente pode utilizar e que eu gosto de utilizar nas minhas pacientes. Então eu vou colocar para vocês aqui no quadro sobre esses fitoterápicos aqui, tá? Para que, claro, né, você mulher, converse com a tua ginecologista. Vamos botar aqui, ó, sálvia. Ficou feio, vamos arrumar. Sálvia officinale. Uma coisa interessantíssima que você não precisa nem conversar com a sua ginecologista, gosto muito de usar aqui, chá da folha da mora, viu? O chá da folha da mora é muito bom para controlar esses sintomas da menopausa, tá? Então fica a dica, ó, começou o climatério, começou com algum problema, procura a tua médica, vai lá, é importantíssimo ser acompanhado por uma médica que tem essa capacidade de te ajudar nesse momento, mas você já pode começar ali, ó, chazinho da folha de amora, tá? A sálvia officinale é uma opção. Eu tenho aqui a simicifuga, muito bom, simicifuga, interessante. Claro, não vou colocar dose nenhuma aqui no quadro. Angélica sinensis,
Aqui vamos botar o nome todo, né? Racemosa. Morus nigra. Ó, a listinha tá ficando boa. Red clover. Claro que ninguém vai tomar tudo isso, né? Não vai fazer uma fórmula com tudo isso. Eu estou simplesmente aqui dando algumas dicas de algumas coisas que podem ser utilizadas. E para finalizar aqui, vou botar aqui, ó, Vitex, Agnus, Castus. E para finalizar, não quer dizer que não tenham outros, tá? Quer dizer que aqui já está de bom tamanho. Tudo isso daqui pode ajudar nesses sintomas. Mas aí é como eu disse, isso daqui vai ajudar no fogacho, vai ajudar na insônia, porém não vai estar ajudando a diminuir a probabilidade de uma doença isquêmica, né, um infarto, não vai estar ajudando a evitar osteoporose, não vai estar ajudando a evitar sarcopenia. Então, sempre interessante conversar com o seu médico sobre a questão da modulação com hormônios bioidênticos. Aí o que eu falei antes, lá no começo do vídeo, eu falei assim, entender essa relação de receptor é muito importante, porque no final do vídeo a gente ia falar sobre algo muito importante, que é o quê? Eu não posso deixar a mulher tempo suficiente sem utilizar hormônio a ponto de atrofiar o receptor dessa célula. Se esse receptor atrofiar totalmente, não adianta mais eu dar esse hormônio para a paciente, porque eu vou estar dando um hormônio, ela vai estar absorvendo, colocando na corrente sanguínea e não vai ter receptor, então não adianta de nada. Então por isso que quando você iniciar a tua menopausa, imediatamente vai lá, conversa com a tua médica, se prepara para isso, né? Vai lá e senta na frente dela e fala assim, olha, eu estou percebendo que o meu fluxo menstrual já está alterando, eu estou tendo esses sinais e sintomas e eu quero saber o que você pode fazer de melhor para me ajudar nesse momento. Bom, mais uma vez está aí o Fernando fazendo... Não é? Mentira, é mentira. Meu vídeo está muito comprido, já vai passar de 1 hora, mas falar sobre menopausa era isso, era falar sobre tudo que eu tenho aqui para passar para vocês, que eu acho que a mulher tem que conhecer o que está acontecendo no seu corpo e o que ela pode fazer para modificar isso. Gente, muitíssimo obrigado. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um likezinho, compartilha esse vídeo com as amigas, principalmente as que ainda nem estão na menopausa, mas estão levando um estilo de vida inflamatório. Isso é importante, se preparar para esse momento da vida. Eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam esse conteúdo, né? Entendessem esse conteúdo. Fica aqui a minha gratidão. Abaixo do nosso vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo exclusivo semanal. Muitíssimo obrigado.